A paz do Senhor, povo abençoado, amém? Hoje eu quero meditar na palavra de Deus. Hoje eu não vou louvar. Passei muitos dias, como eu falei no primeiro vídeo que eu gravei hoje, depois de muitos dias sem gravar, que muitas vezes a gente deixa de fazer o ID do Senhor. Eu prego a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo, porque Ele deixou uma palavra, uma ordem, e de pregar o Evangelho a toda criatura. E não é só eu gravando vídeo, cantando, porque o louvor é uma forma de evangelizar. Também na rua, no meu trabalho, aonde quer que eu vá, o Senhor vai preparar uma vida para que eu venha falar do amor dele, amém? E hoje eu quero meditar em 1 Pedro 5, capítulo 5 e verso 6, que diz assim, que você e eu possamos meditar na palavra, porque a palavra do Senhor, ela nos diz assim, que a palavra do Senhor, ela corta dos dois lados. No momento em que eu estou pregando, falando a palavra de Deus, meditando com vocês, ela está indo de encontro ao teu coração, mas primeiro ela vem aqui. Antes de qualquer coisa, antes de eu falar para você, eu primeiro estou falando para mim. Antes de você pôr em prática, eu primeiro tenho que pôr em prática, porque a própria palavra de Deus diz que não sejamos só ouvintes e nem leitores, mas praticantes da palavra de Deus. Então não adianta o homem ler a Bíblia de capa a capa se ele não praticar. Ele será como um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Veio a tempestade, veio o vento impetuoso e a queda daquela casa foi grande a sua ruína, como diz a palavra. Mas também ele diz que aquele que edifica a casa sobre a rocha, vem o vento, vem a tempestade, vem as adversidades, mas aquela casa ela permanece firme, porque a rocha aqui simboliza Jesus Cristo. A sua casa está edificada na rocha ou na areia? Você possa meditar nessa palavra. Eu tenho edificado a minha casa na rocha, tenho procurado edificar minha casa na rocha, porque eu sei que nele eu tenho socorro, nele eu tenho o auxílio. Ele é a minha força, a minha rocha, a minha torre forte é o Senhor Jesus Cristo, amém? Mas eu quero meditar em 1 Pedro, capítulo 5 e verso 6, que diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que se a seu tempo vos exalte, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Até aqui esse versículo. Essa palavra, irmão, ela mexe muito no nosso interior, nos nossos corações, porque nós temos nos humilhado para Deus. Será que nós temos reconhecido que nós somos dependentes dele? Que sem ele nada somos? Que sem ele não damos um passo à frente? Você e eu temos nos humilhado para quem? Será que você tem se humilhado para o homem ao invés de se humilhar para Deus? Muitas vezes o homem, ele está tão ansioso, ele está tão carente, que ele se humilha e ele se apega a qualquer coisa, menos a Deus. A Bíblia fala, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Por quê? Será que se eu me humilhar diante da potente mão de Deus, eu estou me humilhando, não estou me rebaixando, não. Eu estou reconhecendo que Ele é tudo, eu não sou nada. Eu estou reconhecendo que Deus, Ele é Deus, porque Deus sem mim, Ele continua sendo Deus, e eu sem Deus, você sem Deus. Imagina o que seríamos de mim, de você, se nós não tivéssemos um Deus que cuida, um Deus que está com sua mão potente debaixo de nós. Como diz em Salmo 91, esconderijo do Altíssimo. Você tem estado debaixo do esconderijo do Altíssimo? Muitos falam, 1000 cairão à minha direita, muitos cairão à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Mas não entende que esse versículo se enquadra o que escolheram estar debaixo da potente mão de Deus e debaixo da sombra do Altíssimo.
E quem está debaixo da sombra do Altíssimo, obedece o Altíssimo, segue o Altíssimo. Você tem seguido, você tem servido ao Altíssimo, você tem escolhido renunciar o seu próprio eu e seguir o Altíssimo? Você tem escolhido estar humilhando-se debaixo da potente mão de Deus, ou você tem se humilhado a homens? A Bíblia nos diz que o homem, ele está amando mais a criatura do que o Criador. Sim, sabe por quê? Porque muitas vezes nós amamos mais os nossos esposos, nós amamos mais os nossos filhos, nós amamos mais tudo, menos a Deus. A criatura, nós somos criatura de Deus, criado por Ele. Foi Ele quem tudo formou, foi Ele quem tudo criou. Mas muitas vezes nós estamos deixados de amar, de adorar o nosso Criador e amado mais a criatura. A Bíblia fala primeiramente, o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, segundo o seu próximo. Você tem amado a Deus acima de todas as coisas? Porque quem ama, obedece. Observa que o filho, quando ele ama o pai, ele obedece o pai. Mas o filho rebelde não, ele não obedece, ele não aceita ordem, porque o Senhor, nosso Pai, nosso Criador, ele nos dá ordem, ele nos ensina, filho, é por aqui. Mas nós não queremos muitas vezes ouvir a voz de Deus, nós queremos ouvir e seguir um caminho contrário à voz de Deus. E aí voltamos machucado, ferido, magoado. Mas se nós escolhermos entregar a nossa vida para o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, nós só temos a ganhar. Sim, eu digo isso porque vale a pena servir o nosso Jesus Cristo. Vale a pena renunciar ao mundo, renunciar a tudo para servir a Ele. O que você tem ganhado no mundo? O que você tem ganhado das pessoas que você tem depositado toda a sua confiança? Você tem lançado sobre Deus toda a tua ansiedade? Ou você tem lançado a sua ansiedade em qualquer outro lugar? Estamos vivendo um tempo de crise que as pessoas estão andando ansiosas com quanto a vez de comer, de vestir-se. Quanto ao amanhã, o que vai acontecer? Deixa tudo nas mãos do Senhor, porque o amanhã Ele cuida. O hoje Ele cuida. O porvir Ele cuida. Então que nós venhamos confiar, lançar sobre Ele todas as nossas preocupações, tempestades que virão. Confia, porque se vem, Ele garante, Ele está passando contigo. Senhor, Ele não nos deixa só. Que nós venhamos estar debaixo sempre da potente mão de Deus, nos humilhando, porque Ele fala aqui também que ao seu tempo nós seremos exaltados. Às vezes você está passando uma situação que você está se sentindo humilhado, você está envergonhado, mas no tempo certo o Senhor vai te exaltar. Confia nele. Mas primeiramente, decida hoje, agora, entregar a tua vida para Jesus, porque só Ele tem a saída, a solução para tudo. Eu não vou dizer que os caminhos do Senhor é fácil, porque o caminho é estreito e apertado, mas Ele passa junto conosco. Do que adianta, como o Marcos fala, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Amados, do que adianta hoje eu estar numa festa, eu estar me divertindo numa roda de amigos, bebendo, fazendo sei lá o que, mas a minha mente, o meu coração está vazio. Eu preciso de coisas materiais, de estar num lugar, de ter algo material para preencher o meu vazio. E esse vazio da tua alma não vai ser preenchido com coisas materiais, não vai ser preenchido com festa, com bebedeiras, com amigos em volta da sua mesa. Sabe por quê? Porque quando tu colocar a tua cabeça no travesseiro, você vai sentir um aperto no coração, um vazio. Você vai sentir que está faltando algo. E esse algo que falta é o Senhor Jesus. Porque a Bíblia já nos diz em João 11, 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Você almeja a vida eterna? Você tem sede da vida eterna? Você tem sede, desejo de passar uma eternidade com Deus ou passar uma eternidade longe de Deus? Observe que a eternidade, ela existe. O céu é de verdade, mas o inferno também é real. Lá em Lucas 16, deixa bem claro que o rico,
ele teve todas as regalias aqui na terra. E Lázaro comia das migalhas que caía da mesa do rico. E quando o Lázaro, aquele cheio de chagas, cheio de feridas, ele veio a partir, Jesus recolheu, ele foi para o seio, a palavra de Deus nos diz que ele foi para o seio de Abraão. Mas o rico, que não servia, que não queria compromisso com Deus, ele foi para o tormento. E lá ele via Lázaro no seio de Abraão. Deus abriu a visão, permitiu que ele visse. Ele falava assim: Pai Abraão, deixe que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e refresque minha língua, porque estou em chamas. Irmãos, a nossa consciência, quando nós partirmos daqui, ela vai ficar consciente de todas as oportunidades que você teve para seguir a Cristo. E o pai Abraão falou assim: não, filho, há um abismo entre ele e você. Você não pode passar daqui para lá e nem ele daqui para aí. Há um abismo, há algo. Então a eternidade, ela vai ser, não vai ter, eu vou dar um pulinho aqui e fugir do tormento. Não, vai ser eterna. Então escolha hoje servir a Deus. Escolha hoje renunciar ao seu eu, a renunciar a tudo que tem te prendido. Vale a pena servir o nosso Deus. Sabe o que você está fazendo? Você está bloqueando as bênçãos do Senhor para a tua vida. Sim, quando nós negamos a Jesus, quando nós não queremos seguir a Jesus, nós estamos negando, nós estamos bloqueando. Sim, nós estamos falando: não, Senhor, eu não quero tuas bênçãos agora não, deixa eu sofrer mais um pouquinho aqui, que talvez quando eu estiver bem mesmo no aperto eu vá para os teus caminhos. Muitas vezes nós queremos seguir a Jesus, servi-lo, ir para os seus pés, quando nós estamos mesmo no fundo do poço, mas Ele te chama hoje. Ainda há esperança, amados, amém? Que você possa meditar e eu possa meditar nessa palavra. Um bom dia.